Jorginho, Emerson Royal, Saul, Samuel Lino e Carrascal. O Flamengo sobe a régua de um jeito nunca antes visto no século XXI. Vale ressaltar que esse time ainda tem Danilo, esse time ainda tem Vinha, esse time ainda tem Léo Pereira, tem Léo Ortiz, tem Pulgar, tem De La Cruz, tem Arrascaeta, tem Pedro, tem Bruno Henrique, tem Luiz Araújo, tem Wallace Ian, tem Plata. O Flamengo já é o melhor time do Brasil e soma jogadores de altíssimo nível. Contratando todos, o Flamengo disparadamente tem o melhor elenco da América. Tem o melhor elenco do século XXI na América do Sul. Se o Flamengo demorou pra contratar, tava fazendo uma janela criticada, o Flamengo dá a resposta mais assustadora já antes vista. Percebendo que o Flamengo não é time pra teste. O Flamengo não é Benfica, o Flamengo não é time médio da Europa. O Flamengo é time pra realidade. O Flamengo é time de protagonista. A régua do Flamengo subiu como nunca antes foi vista. A pressão vai ser absolutamente pra ganhar tudo possível. O Flamengo consegue fazer coisa que tem muito time europeu que não consegue. O Flamengo se coloca numa posição de colocar medo no adversário. O Flamengo mostra que tem uma força que nenhum outro time da América tem. Um poder de convencimento, um poder de atratividade. Saul falando que o CT do Flamengo é melhor que o do Atlético de Madrid. O projeto do Flamengo chega ao seu auge. Não existe teto pra esse time do Flamengo. Porque a gente nunca viu algo parecido nesse século. Se o Flamengo contratar o Samuel Lino, esse time vai estar num patamar nunca antes atingido na América do Sul. Pela primeira vez, um time brasileiro vai ter tirado um titular de um time grande da Europa na flor da idade. Um jogador com um mercado infinito na Europa. Proposta da Napoli, interesse do Nottingham Forest. É um jogador que não é o melhor do mundo, mas é um titular de time grande da Europa. É um jogador que joga em qualquer lugar da Europa. Um jogador que é acima da média em qualquer lugar que ele pisa. E tem 25 anos. Um time que tem dinheiro de bater proposta de Napoli, de Nottingham Forest, pagando 25 milhões de euros, podendo chegar a 30. Um time sem SAF, nas suas próprias contas. O Flamengo contrata o Samuel Lino. Esse time tá num patamar nunca antes atingido na América do Sul. A nível brasileiro, o Samuel Lino sobra. Pra quem não sabe, passou pela base do Flamengo. Jogador polivalente, joga pela esquerda, joga... Gente, é um jogador que a nível brasileiro é muito acima da média. Não consigo nem acreditar, eu tenho dúvidas. Só quando o Flamengo anunciar isso. Porque antes eu vou achar que é mentira. Nenhum time da América do Sul tem condição de contratar esse jogador, porque nenhum time da América do Sul tem condição de convencer trazer um jogador desse nível pra cá. Me assusta o patamar do Flamengo. E o Flamengo ativou o modo Master Liga na vida real, irmão. Tá de sacanagem. O da vez agora é Emerson Royal. Tá fechado. Emerson Royal será jogador do Flamengo, cara. Vou falar um pouquinho sobre essa contratação e quero saber da opinião de vocês nos comentários. É o seguinte, cara. Eu não acho o Emerson Royal mais jogador do que o Wesley. O Flamengo tá perdendo o Wesley, cara. O Wesley vai pro time da Roma e Emerson Royal chega pro time rubro-negro. É o seguinte, cara. Emerson Royal passou pelo Barcelona, não foi bem. Passou pelo Tottenham, não foi bem. Foi vendido pro Milan, cara. Não foi bem. Inclusive era banco lá, né, cara? E agora tá vindo pro Flamengo. Na Europa, é bagre. Mas no futebol brasileiro vai sobrar, meu irmão. Porque ele joga muito bem, cara. No futebol brasileiro a chance dele virar um bom jogador é muito grande. Tá aqui, ó. Atenção. O Flamengo deve fechar hoje a compra de Emerson Royal e a venda de Wesley. A compra de Emerson Royal já aconteceu. Ele é jogador do Flamengo, cara. Tô cravando aqui pra vocês. O clube carioca vai pagar 9 milhões de euros. 58,5 milhões ao Milan pro Royal. E venderá o Wesley para a Roma por 25 milhões de euros. 162,5 milhões. Cara, que loucura. O Flamengo ativou o modo Master Liga. É Carrascal, é Emerson Royal, é Saul Niguez, é Samuel Lino. Quem mais? Agora mesmo os caras tá fechando a contratação do Cristiano Ronaldo. Alguém dá um transfer no Flamengo porque tá de sacanagem. Os caras tá montando uma seleção. Os caras ativou o modo Master Liga na vida real. Tá de... Mano, o Flamengo já tem um time titular, um time reserva e tem um reserva do reserva. Mas agora o Flamengo ativou o modo Master Liga. Trouxe o Saul, do Atlético de Madrid, que joga muita bola, tava emprestado no Sevilha, joga muita bola. No futebol brasileiro esse cara vai sobrar. Ah, tava embaixo, mas no futebol brasileiro esse cara sobra, irmão. Trouxe o tal do Carrascal também. E agora, do nada, me surge a notícia que o Flamengo tá trazendo o Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Esse cara tava negociando com o Napoli. Esse cara tava negociando com um time que ia jogar a Champions League. Agora, do nada, o cara pode pintar aqui no Flamengo. Tá de sacanagem. O Flamengo... Quem vai parar esse time do Flamengo? Quem vai parar o time rubro-negro, irmão? Alguém trava as contratações desses caras porque tá de sacanagem. Tá lá, ó. Segundo o jornalista italiano Giordano, o atacante Samuel Lino do Atlético de Madrid está a caminho do Flamengo. De acordo com o jornalista, o clube carioca vai desembolsar cerca de 30 milhões de euros, 195 milhões de reais na cotação atual, para o jogador de 25 anos. Samuel Lino estava em tratativas com o Napoli, mas o negócio melou. Tá de sacanagem, irmão. Tá de sacanagem. É a Master Liga no Flamengo. Não, para. Emerson Royal, meu amigo, simplesmente é jogador do Milan que o Besiktas possa ser que contrate o cara. E o Flamengo, simplesmente o cara, opa, esse cara vai ser nosso. Como isso, mano? Como isso? Os caras contratou Saul Niguez esses dias, meu. Onde esses caras vão parar com tanta contratação? Poxa, Coringão, vamos acordar, meu. Onde isso aqui atravessa os caras também? Meu amigo, é Milan, Besiktas e Flamengo. Entra no meio e fala, esse jogador vai ser nosso. Como duro? Sem dinheiro? Não. Para com isso, mano. Bom, rapaziada, tá aqui, ó. O Milan tá negociando com o Besiktas e simplesmente o Flamengo, opa, nós tem a parada. Nós tem a parada e nós vai dar chapéu em vocês. Será? Onde esse cara vai pro Flamengo? Ah, não, meu. Ah, não, mano. Não é possível, não. Isso não é possível. Isso que eu tô vendo aqui, meu amigo, é inacreditável. Os caras fechou com Saul Niguez e esse cara aqui, meu amigo, ele não ia vir pro Flamengo. Olha o time que o Flamengo tá montando. Meu amigo, esse Flamengo vai disputar a Champions League? Esse Flamengo vai disputar uma liga? Pelo amor de Deus! Esse cara não ia vir pro Flamengo, rapaz.
E aí eu acordo, tava na rua, né? Cheguei em casa, quando eu abro a internet, olha isso aqui, meu. Vai ser difícil bater de frente com esses caras, mano. Vai ser difícil bater de frente com esse Flamengo, com o time que os caras tá montando. Não é que você tem noção disso aqui? Pelo amor de Deus, meu Deus. Olha, quando o Corinthians foi enfrentar o Flamengo no Maracanã, eu não vou nem assistir o jogo. Eu não vou nem assistir o jogo. As informações que chegam especialmente lá de fora, agora até os nossos companheiros da ESPN Internacional confirmaram aqui que o Flamengo está bem próximo de ter a contratação do Samuel Lino. 25 anos, atacante que está no Atlético de Madrid, já até passou pelo Flamengo, enfim, ali nas categorias de base o jogador. E, de fato, a negociação deve ser fechada em 25 milhões de euros. O mesmo preço aí, por exemplo, que o Flamengo arrematou a venda, arrematou não, conseguiu a venda do Gerson. Então deve ser, vai 25, volta 25. Então vai ser mais ou menos nessa toada aí, o setor ali, talvez para trabalhar mais do lado esquerdo, do ataque do Flamengo, que a torcida já estava muito ansiosa por isso, pedindo demais a informação, sempre a gente dá o crédito. O jornalista Matteo Morito foi quem deu primeiro, e a ESPN, com fontes no time espanhol, confirmou essa informação do Atlético de Madrid. Tem até uma negociação que ele estava, possivelmente poderia ir para o Napoli, mas não vai ser o caso, ao que tudo indica, está mesmo encaminhado para chegar ao Flamengo, assim como o Emerson Royal, lateral, também estava indo rumo ao Beşiktaş da Turquia. O Flamengo entrou no negócio, o Beşiktaş deu aquela recuada, então deve ser fechado em torno dos 9 milhões de euros para ser um reforço ali. Aí o Flamengo libera o Wesley, que ontem fez o gol da vitória, 25 milhões de euros, mais 5 como possíveis bônus, assim, indo para Roma também. Então a negociação, o Emerson Royal, vamos dizer, desculpa, pertence ao Milan. Então é toda uma negociação, vai de Itália, volta de Itália, milhões para aqui, milhões para lá, e o Flamengo se reforçando nessa janela, antes tarde do que nunca. Veja como joga Emerson Royal, novo reforço do Flamengo, ele é ruim. O lateral direito Emerson Royal foi anunciado como novo reforço do Flamengo e, claro, a torcida já está dividida. Mas afinal, como esse jogador atua? Ele realmente é tudo isso que estão falando ou é só mais um nome com passagem na Europa que chega ao Brasil cercado de hype? Emerson Royal tem 25 anos e passou por grandes clubes como Barcelona e Tottenham. No papel, parece bom. Mas é só ver os jogos que a coisa começa a complicar. No Tottenham, ele foi alvo constante de críticas da torcida inglesa, principalmente pela sua limitação ofensiva. Para um lateral moderno, ele peça muito no apoio ao ataque. Erra muitos cruzamentos, toma decisões precipitadas e parece travado quando precisa ser criativo. O pior é que defensivamente, que deveria ser seu ponto forte, ele também deixa a desejar. É lento na recomposição, se posiciona mal em contra-ataques e comete faltas bobas que geram cartões. Isso sem contar os momentos em que simplesmente perde a bola em saídas arriscadas. E olha que isso foi em um time inglês, que exige muito da parte tática. Agora imagina no Brasil, onde os adversários são mais imprevisíveis. A torcida do Flamengo pode esperar um jogador esforçado, mas limitado. Ele tem bom físico, sabe marcar quando está concentrado, mas não é aquele lateral que decide jogo. Não espere ver um novo Rafinha ou um jogador com leitura de jogo refinada. Emerson Royal é mais força do que técnica. E se o Flamengo quiser jogar com laterais ofensivos e participativos, talvez ele não seja o cara ideal. Claro, pode evoluir. Está voltando jovem ao Brasil e pode se adaptar. Mas por enquanto, o futebol apresentado não empolga. A diretoria apostou alto. Mas será que valeu a pena? Fica o alerta. O Mengão não pode se dar ao luxo de errar em contratações. E aí, torcedor, o que você acha? Emerson Royal é reforço ou cilada? Deixa nos comentários. Só nome de peso pro Flamengo. Para, Flamengo. Ai, eu gostava tanto. A gente tem que diferenciar o Flamengo dos outros, porque o Flamengo foi um time que sacrificou o seu torcedor com times muito limitados até chegar no que é hoje. Os demais tiveram aporte, gente. Pera aí. Ô, Boto. Pera aí. Ei. Ei. Ô, Boto, como é que nós vamos fazer? Saul, Emerson Royal e agora Samuel Lino.
Você precisa pensar nos humildes, cara. Agora, Tironi, eu não vejo como responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros na atual circunstância do país. Eu não acho isso um golaço. E agora é oficial, galera, o Flamengo fecha mais um contrato e não é qualquer contrato. O Flamengo acaba de fechar a sua maior contratação da história, 143 milhões pelo jogador Samuel Lino. É isso mesmo que você tá ouvindo, a maior contratação da história do Flamengo. E eu tô trazendo aqui para vocês toda a repercussão das contratações do Mengão, a imprensa morrendo de inveja do Flamengo, e tem palpites para o jogo aí entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então assiste o vídeo até o final, que o vídeo tá muito legal. E claro, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Flamengo agora é o assunto. Flamengo joga com o Galo. Flamengo tá no mercado. Olha, o Saul chegando e também o Emerson Royal. Só nome de peso pro Flamengo. Para, Flamengo. Ai, eu estava tanto. O Nino também tá vindo aí. Também. Saul mal chegou ao Flamengo e já vem se identificando com a torcida. A recepção no aeroporto teve direito a cartazes de boas-vindas. O Meia conheceu o Ninho do Urubu y elogió as instalaciones del club. Sí, claro, me encantó, igual que el club, ¿no? Al final se nota en todos los detalles que el club es un club gigante, muy grande, y al final se ven estos detalles en que tienes un gimnasio, tienes las mejores herramientas y con estas herramientas poder sacar el mejor rendimiento a los jugadores. Si se tuviese que comparar sería más con las del Chelsea. Apesar de já ter feito exames aqui no centro de treinamentos e assinado contrato por 3 temporadas, até dezembro de 2028, o primeiro contato com os demais jogadores é nesta sexta-feira, quando Saul também será apresentado oficialmente pelo clube. Sí, a ver, tuve de Turquía es la más cercana, porque realmente económicamente era muy fuerte, pero había muchas otras propuestas en Europa, incluso en España o cualquier sitio. Pero al final cuando te llama un club como Flamengo, tienes que ir, não se pode rechazar. Ontem, depois da vitória contra o Bragantino por 2-1, os jogadores tiveram o dia de folga. Quem segue trabalhando a todo momento é a diretoria. Depois do meia espanhol, José Boto chegou ao acordo com Emerson Royal para suprir a saída de Wesley na lateral direita. Emerson é aguardado no Brasil neste sábado para fazer exames e assinar o contrato em definitivo. Aos 26 anos, ele pertence ao Milan, que vai lucrar 9 milhões de euros, o equivalente a 58 milhões de reais com a transação. Com passagens por Betis, Barcelona, Tottenham e Milan, o defensor estava a caminho do Besiktas, quando aceitou a proposta do clube carioca para ser o segundo reforço na janela de transferências. Em contrapartida, a saída de Wesley está cada vez mais próxima. O gol da última partida já foi em tom de despedida. O Flamengo já aceitou a proposta da Roma de 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de bônus, uma quantia total de quase 200 milhões de reais. É incrível um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Fechando as movimentações de mercado, a diretoria busca reforços também para o ataque. O nome da vez é Samuel Lino, do Atlético de Madrid. O clube espanhol tem interesse em negociar o atleta, que agrada a comissão rubro-negra. Os valores giram entre 20 e 25 milhões de euros. Que coisa, hein? Na falta de opções, o Flamengo vai lá e traz jogadores caros, conceituados. Que coisa, hein? Ai, ai. Ai, Libertadores. O Flamengo não tá brincando não, hein, Renata? O Flamengo foi pro mercado, contratou bem, são jogadores importantes, experientes também, por mais que tenha 25, 26 anos e o Saul 30, são jogadores que já têm uma história no futebol
e que vai se somar aí ao elenco da grandeza como é do Flamengo. Vamos encarar que seja o melhor e ganhe quem tiver que ganhar, né, na Libertadores. O melhor, né? Ai, 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 ei, pode ficar com medo, Flamengo. Vou parar de cutucar a onça com vara curta, hein? Ó, esse é o eliminado já da Libertadores, da pré-Libertadores. Você... Falta 4 milhões. Eu acho que a gente tem que diferenciar o Flamengo dos outros, porque o Flamengo foi um time que sacrificou o seu torcedor com times muito limitados até chegar no que é hoje. Os demais tiveram aporte, gente. O Palmeiras teve um aporte. E até não é SAF. A SAF do Cruzeiro teve um aporte. Então, os clubes estão sendo salvos por bilionários que chegam lá, ou com SAFs, o Botafogo, né, que chegou com um cara lá para investir dessa maneira. O Flamengo foi o único que resolveu sofrer alguns anos para depois se organizar. O Vasco não vai ter jeito. Ou chega um cara lá e bota a grana, ou vai ficar nessa sanha, né, do ratinho na esteira, né? O ratinho fica ali, né? Não sai dali. Mas a questão é que aí a torcida começa a cobrar que não vem resultado. Mas no Flamengo foi isso. Há quantos anos times horríveis? Mas até nesse meio conquistou uma Copa do Brasil. E o estadual? E aí isso também minimizou a questão da pressão. Era um outro pressão. momento do futebol. Hoje está muito inflacionado e se você não tem dinheiro hoje, você não ganha. Não, e se você não tem dinheiro hoje, se você não cuida do dinheiro que tem, acontece o que aconteceu ontem no Corinthians, um protesto em que a torcida, ela foi muito clara, ela mostrou quem é quem, ela levou fotografia, ela mostrou cada um dos ex-presidentes que aqui chegaram e aqui fizeram isso. Então, Marco, é um problema, porque o torcedor está fiscalizando, está olhando, ele sabe o que acontece. O torcedor fica incomodado com o Flamengo tendo um jogo a menos e um ponto a menos que o Cruzeiro. Mas o Flamengo é o time a ser batido. E o Flamengo tem uma questão... Esse torcedor tá em outra dimensão, tá? Porque só pra deixar bem claro. Não dá pra você desconsiderar que o Flamengo é favorito. O Cruzeiro briga pelo título, obviamente, mas o Flamengo é um favorito, porque o Flamengo, quando vende um jogador, vai lá e busca... olha pro mercado, busca o Saul. Aí ele olha pro mercado porque ele perdeu o Wesley e tá negociando com Emerson Royal. Royal, cara. Emerson Royal. Sabe? Era então, titular assim, do Tottenham os caras há pouco tempo, do Milan. Galante, eles não têm limite. Sabe? É tanto dinheiro que entra, o orçamento dos caras é tão alto, que é um orçamento de mais de 1,3 bi, que eles conseguem, quando eles perdem, por exemplo, o Wesley, que aliás, que baita lateral. Baita lateral. Os caras vão lá e fazem uma sondagem pelo Emerson Royal, cara. E pode rolar, hein, HG? Pode rolar. E pode rolar. Então Como um chama absurdo, aquele joguinho que jogava no computador? E sinceramente... L-Foot, é o Flamengo. Bom dia, pessoal. Sinceramente, o torcedor do Cruzeiro, eu acho que ele não tem que ter nenhum tipo de preocupação da carreira do Vidigal. Deixa eu dizer uma coisa aqui, peraí. Eu tô vendo aqui, né? A gente acabou de citar... Everton, mas por que você deu esse cavalo de pau? Exatamente porque a informação acabou de chegar. O Flamengo vai lá, contrata o Saul. Vocês sabem que o Saul... E você viu uma mulher explicando como é que fala o Níguez? A mulher, a espanhola, tentando explicar como é que fala o nome dele, o cacete, não interessa como é que é o nome dele. O fato é que o cara de Atlético de Madrid, ele passou pelo Chelsea, pelo Sevilha, e o Flamengo foi lá e contratou. Aí agora vem a informação, porque eu não sei se procede, mas se isso aqui acontecer, aí, cara, o Flamengo tá montando, de fato, já é uma seleção. E o Flamengo estaria negociando com Samuel Lino. Está. Aí fica difícil. Samuel Lino, sendo falado na seleção. Gabriel Marques vem pedindo Samuel Lino na lateral da seleção, já tem um ano. Né? E aí o Samuel Lino, cara, o Flamengo negociando com ele, trouxe o Saul, Samuel Lino, Emerson Royal. Aí como é que vai fazer? Jorginho, como é que vai fazer, meu querido? Quer falar? Não, a resenha tá rolando, gente. Vamos seguir, segue o barco. Já que você não quer falar, eu preciso falar de a parte que eu ia falar já rodou há muito tempo. Não existe. O programa não vai e volta, não, gente. O HG, só pra confirmar. Não, pera aí, meu filho. Pera aí. O Romano confirmou a contratação do Emerson Royal. Pera aí, meu filho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ô, Boto. Pera aí. Ei! Ô, Boto, como é que nós vamos fazer? Saul, Emerson Royal e agora Samuel Lino. Você precisa pensar nos humildes, cara, porque fica difícil, viu? Só peço que ninguém tenha condição de jogo na próxima quinta-feira na Copa do Brasil. Cara, é difícil. 9 milhões de euros. Então vocês estão entendendo que poxa, o
o Cruzeiro, pelo que vem fazendo com o elenco que tem, é um trabalho realmente impecável, porque tá brigando com o Flamengo, cara. Pau a pau com o Flamengo, e esse Flamengo aí que a gente acabou de falar, de 3 jogadores que o Flamengo... 2 já foram contratados, e agora o Fabrício Romano confirmou que o Emerson Royal foi contratado, com o Saul Níguez, e agora também essa possibilidade do Samuel Lino. Vocês estão de brincadeira, né? Aqui, deixa eu só lembrar... Agora, Tironi, eu não vejo como responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros na atual circunstância do país. Eu não acho isso um golaço. Assim como a gente discute os 25 milhões de euros do Palmeiras ao Vitor Roque, a gente vai discutir os 25 milhões de euros do Flamengo ao Lino, que já passou pelo Flamengo, como disse o Mauro. Hoje tem mercado europeu. Agora, assim, é um dinheiro em jogadores que não são garantia de retorno. O Vitor Roque não vai sozinho, ou por 25 milhões de euros, ganhar as 3 competições, e nem o Lino. Eu acho uma loucura, por mais que os clubes tenham condição de fazê-lo hoje, sem quebrar o cofre ou o orçamento. Eu acho que a montagem de uma equipe, e foi esse o segredo do Flamengo do Jorge Jesus e também do Botafogo louco SAF do Textor. O conjunto foi muito importante, o encaixe das peças, as situações, claro, com jogadores acima da média nos 2 elencos, né? Então, nessa janela que ela está só começando para quem é rico, fecha no dia 2 de setembro, eu vejo uma competição grande entre os 3, né? O Cruzeiro, que também é SAF, tem dinheiro e investiu muito nos últimos tempos, por enquanto está mais cauteloso, né? Talvez não tenha tanto sobrando para fazer investimentos nesta janela. Mas Botafogo, Flamengo e Palmeiras estão com o pé embaixo. Como o Flamengo perdeu mais gente importante que os outros, eu acho que a pressa do Flamengo é grande agora, em reforçar o elenco em algumas posições. E aí, o que vocês acharam desse comentário do Arnaldo Ribeiro? É muita inveja ou isso é medo? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e bora ver os palpites para Flamengo e Atlético Mineiro. E esse jogo vai ser um jogaço. Flamengo e Atlético Mineiro. 1-0 pro Galo. 1-0 pro Galo? Gostei do... 1-0 pro Galo? 1-0 pro Galo. 3-1 Flamengo. Tem muita coisa entalada no time do Atlético Mineiro contra o Flamengo. Do ano passado, Copa do Brasil, historicamente. O Galo, eles querem... Tem que dar alguma resposta dentro de campo. E a Copa do Brasil? O Cuca é um cara que ele é um bom motivador. O Palmeiras, por exemplo, tá entalado com o Chelsea. E não adiantou nada, né? Não adiantou. Precisa lembrar, né? Não, tô dando só um exemplo. Mas é diferente, é diferente. 1-0 pro Galo, 1-0 pro Galo. Eu acho que Flamengo, o Flamengo ganha 2-1. 2-1. Flamengo e Galudo. 2-1 para 2-0 para mim, Flamengo. 2-1 pro Flamengo. Você, jovem? 0-0. 0-0. Você, Thiagueiro? Flamengo 2, Atlético 0. Você, Valuzeiro? 1-1. 1-1. Eu acho que o 0-0 e eu segurando ali no terço, rezando ali lá no Maracanã. Então, 2-0. Eu tinha falado 3-1, depois falei 3-0, agora 2-0. Eu não sei. Vou de 2-0 aí. 2-0. O torcedor vai ficar bravo, mas tem que ficar bravo. Não, pro Flamengo, pô. Flamengo. Não dá. Não dá. Até que vai jogar contra uma seleção. 0-0zinho fechado. Agora vai o Valsto Vera ou vai o menino? Boa pergunta. Ou o Ivan e o Romano? O Cuca que responde. Ou o Rômulo? Vai de Biel. Um abraço. Rapaziada, o Flamengo fechou mais uma contratação, a maior da sua história, 143 milhões de reais pelo jogador Samuel Lino. E toda essa movimentação do Flamengo no mercado tá deixando os antes morrendo de inveja. E pelo que vocês viram, já estão querendo criar até argumento para falar mal das contratações do Flamengo. Mas o que eu quero mesmo saber é o que você acha dessa contratação. Não é qualquer contratação, é a maior contratação da história do Flamengo. Samuel Lino por 143 milhões de reais, é muito dinheiro. Então aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e deixe sua opinião. E claro, quero saber o seu palpite para o jogão de domingo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos ver quem vai acertar o placar desse jogão. É claro que eu estarei lendo todos os comentários, sempre que possível eu estarei respondendo, mas eu estarei marcando todos com coraçãozinho, beleza?
beleza? Mas então o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora. Clica aqui abaixo no botão inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Mas aí, já deixou seu like, também seu comentário aqui abaixo e se inscreveu no canal? Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!